Vamos lá então, pessoal. Estou retomando a gravação, depois do tempo que nós tivemos para a leitura do texto, e aí a gente vai poder discutir um pouquinho sobre ele. Eu vi que muitas pessoas chegaram depois, né, dessa pausa que nós fizemos. Vamos tentar ser um pouquinho mais pontuais, porque eu já fiz a primeira chamada, né? Então, a gente está com a orientação de ser bem pontuais, assim, ao fazer a primeira chamada, né? E os alunos que não, de fato, não estão presentes nesse primeiro momento, a orientação nossa é que dê a falta na primeira chamada, e aí vai constar a presença só na segunda chamada da mesma aula, tá? A gente está sendo orientado a fazer duas chamadas, uma no começo da aula e outra no final, e como eu disse, essa primeira aula vocês precisam estar aí no horário, né? Eu ainda dei 5 minutinhos de tolerância, mas eu vi que muitas pessoas entraram atrasadas. Então, vamos evitar isso aí para a próxima semana, tá bom? Eu dei Professor, preferência só é, para 7 pessoas no inicinho da manhã. Então, eu fiquei até um pouco preocupado, esperei um pouquinho mais do que o normal, mas de fato eu estou procedendo aí de acordo com a orientação que a gente recebeu da coordenação do colégio, tá bom? Pessoal, então eu dei para vocês 15 minutinhos, né, para a gente poder ler o texto da página 38 e poder responder aí, né, discorrer sobre a questão número 8 dessa página. Então, o texto, o que que é em linhas gerais, né? Vocês tiveram a oportunidade de ler aí. É um texto bem leve, bem agradável, tratando do tema da felicidade em Platão. E a felicidade, na perspectiva platônica, é o que move o ser humano. O ser humano é movido pelo desejo de felicidade, pelo desejo de satisfazer os seus desejos, né? Então, na medida que ele tem desejos e ele tem o desejo de satisfazer esses desejos, então isso o move às ações, né? O move a constituir a sua vida, a escolher a sua rotina, a organizar suas preferências, a organizar os seus objetivos na vida, né? Então, a felicidade é o grande motor da vida humana. Isso ainda vai ficar muito forte, vai ficar ainda mais forte em Aristóteles, né, que é o próximo filósofo que nós vamos ver, que foi discípulo de Platão, mas já em Sócrates e Platão você já tem esse apontamento aí. Então, o texto aqui, de uma forma bem leve, bem agradável, traz para a gente vários elementos que constituem essa felicidade em Platão, porque a felicidade é, é, é uma espécie de realização do ser humano na filosofia do Platão. Né? Ser feliz não é só ser alegre, né? Você ter o que deseja, num certo sentido, mas você saber desejar bem. Então, a felicidade, a pessoa que de fato encontra a felicidade, não é aquela pessoa que fica correndo simplesmente atrás dos seus impulsos, dos seus desejos de forma desenfreada. Mas ele aprende a organizar os seus desejos, as suas paixões, desejar bem, e aí, nesse desejar bem, a pessoa alcança a sua realização existencial. Eu queria discutir alguns pontozinhos aqui do texto, né? No segundo parágrafo, o autor vai dizer que Platão chegou a antecipar na sua filosofia algumas descobertas da psicanálise. Psicanálise é uma área da psicologia, né? Não sei se tem alguém aqui da turma que pensa, gosta da área de psicologia, pensa em ser psicólogo.
Se tiver, me manda uma informação aí no chat, né? Se você tem alguém na turma aí que gosta da área de psicologia, que pensa em, quem sabe, fazer um curso de graduação em psicologia. É uma área muito interessante do, da vida profissional, do pensamento humano. A psicologia é algo que eu particularmente gosto, acho muito interessante, né? E a psicanálise, que é uma área da psicologia, ela vai tratar muito essa questão do desejo, né? E o desejo enquanto falta. E o Platão, ele que vai introduzir essa compreensão de forma muito presente na sua filosofia. Ele tem uma obra pequena chamada O Banquete, em que ele vai né, contar uma história a conclusão dessa história é que, de fato, o amor, o desejo, ele é uma carência. Então, a pessoa, ela tem uma necessidade de algo e, por causa dessa falta, desse vazio dentro de si, é que ela se projeta em amor na busca do outro, né? Então, pode ser um amor ligado a uma pessoa, então você tem uma carência, uma falta, e você busca suprir essa falta numa outra pessoa, ou também num objeto, num objetivo de vida. Também o amor como falta é aplicado a isso. Vocês já ouviram falar no termo alma gêmea? Quem já ouviu, manda no chat aí. Ah, essa pessoa é alma gêmea. Essa ideia de alma gêmea, ela é oriunda de Platão, porque Platão ele conta uma história de que as pessoas, os seres humanos, antes de serem seres humanos, eles eram uma outra categoria de ser. E quando e essa outra categoria de ser, ao se tornar ser humano, ela era dividida. Então, cada ser humano, na verdade, é uma metade de um outro ser que é anterior a ele. É uma ilustração que ele conta. E que a vida humana nada mais é do que a busca constante dessa outra metade que ele tinha na origem e que agora lhe falta. Né? Eu estou explicando assim de uma forma, né, tentando resumir aqui, talvez não fique tão adequado, tão profundo como a história merece ser contada, né? Mas, em linhas gerais, é isso, né? A ideia de alma gêmea é essa busca, né? Obviamente, isso é uma história só para narrar essa falta que o ser humano tem, é uma busca constante da sua outra face, da sua alma gêmea, do seu todo, porque o ser humano ele é incompleto, essa é a grande conclusão da história, né? Ele busca o tempo inteiro se completar, e essa busca é a busca da felicidade, né? De se sentir completo, de se sentir satisfeito, e essa projeção se dá pelo fato de ele em si já ser um indivíduo que está dividido, está fracionado, está incompleto na sua condição de ser humano. Então, alguns elementos aqui que são tratados no parágrafo 2 sobre essa questão da felicidade. Como o ser humano deve buscar a satisfação desses desejos, para que de fato ele seja feliz, né? De fato seja uma pessoa de virtude. Então, ele vai trazer aqui alguns elementos. Ó, em primeiro lugar, na quarta linha do segundo parágrafo, deve-se buscar a simplicidade de caráter, sem se tornar simplório, aliando bondade e beleza. É um traço bem importante da filosofia do Platão. Ele vai dizer que bondade e beleza são faces da mesma moeda. Então, tudo que é bom, num certo sentido, é belo também.
há uma união entre a ética e a estética, a bondade e a beleza, né? É muito curioso que a gente pega esses filmes assim de, né, desenho de Hollywood, todos, se a gente for analisar, a grande parte dos filmes trabalham com essa lógica, né? Normalmente o mocinho, o protagonista, ele é mais bonito, ele tem boa aparência, tal, é galã, ou a mocinha, né? É bonitinha, tem o rostinho afeiçoado, tal. E como que são os vilões normalmente? É a bruxa, é feia, nariguda, o vilão é sujo, né, esquisito, é nojento. Então é curioso como é que na interpretação do bem e do mal, no cinema, né, nas artes em geral, você tem essa união da bondade com a beleza, mesmo que seja implícita, né? Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Obviamente, alguns filmes às vezes mudam um pouquinho, né? Faz um vilão mais galã, uma vilã mais bonita, assim, que acaba tendo sendo uma pessoa atraente, de uma forma maliciosa. Mas, em linhas gerais, se a gente observar normalmente nos filmes de ação, os vilões são mais feios, né? Aquela coisa esteticamente mais, mais suja, né? Mais de uma ideia de trevas mesmo. E o mocinho, o super-herói é mais bonitão. É, por que eu estou insistindo nesse exemplo? Porque, de fato, Platão ele vai trazer isso na nossa mentalidade do Ocidente, né? Bondade e beleza caminham juntos. O bom, normalmente, ele é esteticamente belo, né? E o mal, ou seja, mal e bom, nós estamos falando de ética, né? De ação, de comportamento. E o mal, normalmente, é esteticamente feio. Então, é curioso, né? Às vezes, quando você não sei se você já viu, às vezes, uma mãe corrigindo um filho, uma criança, alguém corrigindo uma criança, faz alguma coisa errada, aí a pessoa fala, nossa, mas que feio, que coisa feia, né? É, veja como há a confusão aqui, né? O feio é uma categoria da estética, né? E não é uma categoria da ética. Então, ao invés de falar, oh, que feio, tal, é, o adequado seria falar, olha isso, que errado, né? Que errado. Mas isso está muito misturado na nossa mentalidade ocidental, muito em virtude por essa noção que o próprio Platão introduz, né? Da união entre bondade e beleza. Alguns outros requisitos para a felicidade. Então, a união de bondade e beleza, uma ideia bem platônica. Nutrir e administrar as mais fortes paixões. Então, veja que, para Platão, a felicidade consiste em você conseguir administrar essas paixões, você educar as suas paixões. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada, porque isso não vai te trazer a felicidade. Né? Orientada por um horizonte, então tudo isso está no segundo parágrafo aí. Orientada por um horizonte, que é o bem, né? É o mito da caverna, a pessoa que sai da caverna, ela é iluminada pelo bem, então ela contempla o bem, que é a bondade última, é o valor último, que vai reger toda a vida do filósofo, né? Então, um bem. E outro valor importante aqui, que está traçado também, é a justiça, né? Bem e justiça estão muito próximos, porque a justiça nada mais é do que você é, do que você equalizar o bem. O que é algo injusto? Uma coisa injusta é uma coisa que carece da bondade. Então, e bondade é aquele valor último de algum campo da vida, né?
Vou tentar dar um exemplo para facilitar para a gente. Quando a gente uma espécie de injustiça e tentando relacionar isso com o bem. Você percebe uma injustiça social. Muitas pessoas passando fome na África, por exemplo, né? Então, isso é uma injustiça social. Por que é uma injustiça social? Porque nós entendemos que o bem consistiria em que todas as pessoas tivessem condições de se alimentar, as condições básicas de sobrevivência, né? Então, se alguém não detém esse bem, percebe? Que é o bem de poder se alimentar, de ter o direito de se alimentar adequadamente, então essa pessoa sofre uma injustiça. Percebe aqui como é que bondade e justiça estão extremamente ligados. Então, o que é fazer o bem? Fazer o bem nada mais é do que você trazer justiça a uma determinada desorganização da vida. Não é? Então, uma pessoa passa fome, ela está sofrendo uma injustiça, porque o bem seria que o ser humano tivesse, todo ser humano tivesse o que comer. E aí você vem e oferece uma comida a essa pessoa que passa fome. Então, você está fazendo o bem, em outras palavras, você está fazendo a justiça. Né? Você está dando a cada um o que lhe é devido, por direito. Então, é um conceito importante também em Platão. A primeira frase do terceiro é, capítulo aí, né, o terceiro parágrafo, é a seguinte: ser feliz é definir e desejar o belo e obter meios para alcançá-lo. Então veja que para Platão, todos nós buscamos a felicidade, mas a pessoa que é verdadeiramente feliz é aquela que define o que deseja e define desejar o belo, lembrando que belo e bondade estão ligados, né? E aí você cria meios para alcançá-lo. É curioso que Platão vai dizer que a pessoa feliz não necessariamente é a pessoa que tem realizado todo o seu desejo, mas é a pessoa que organiza o seu desejo de forma adequada. Então, mesmo a pessoa que busca, por exemplo, a justiça social, eu vou me apegar a esse exemplo. Uma pessoa que, olha, eu acredito que eu tenho um dever de levar justiça social para uma determinada sociedade, um determinado contexto comunitário. Então, eu vou ajudar pessoas a saírem da sua condição de pobreza. Eu vou dar comida, vou dar alimento para pessoas que precisam, que são vulneráveis, que não têm o seu direito de se alimentar satisfeito. Então, às vezes, essa pessoa ela não vai conseguir alimentar toda a cidade. Né? Aí você poderia perguntar, olha, então ela não satisfez o seu desejo, e por ela não ter satisfeito o seu desejo, ela é infeliz? Platão vai dizer que não. Platão vai dizer, só dela ter adequado o seu desejo a algo bom, e buscar alcançar esse algo bom, ela já é feliz nesse processo, nesse caminho. Então, é bem interessante nesse sentido, né? Então, o quarto parágrafo aí, homens e mulheres só encontram felicidade na justiça e na temperança. Temperança é essa moderação, esse equilíbrio, né? Não ser uma pessoa ambiciosa demais, uma pessoa histérica, assim, né? Que quer satisfazer os seus desejos a qualquer custo. E é curioso porque os vilões, né? Voltando àquela história de vilões, e mocinhos e protagonistas, normalmente os vilões dos filmes que a gente costuma assistir aí, são pessoas que têm ambições muito grandes, então eles têm desejo de poder, de controle, aquele desejo desenfreado, né, de dominar o mundo, de fazer as coisas do jeito que ela quer, tal. Então, esse é o impulso do vilão. E o mocinho? O mocinho tem bons desejos, ele tem o desejo de proteger, o desejo de amar, e às vezes desejos bem simples, assim, né? Você vê que
Os protagonistas, às vezes, querem o bem da família, quer proteger a sua esposa. Então, você vê muitos filmes, assim, de, né, pessoas mais simples, que são os protagonistas, enfrentando, né, pessoas, às vezes, com um grande poder, um grande status e que tenham grandes ambições, né? Esse paralelo é muito interessante. Por último, e aí a gente encerra a explicação da matéria de hoje, né? A última frasezinha do texto, que eu achei muito legal. Ser feliz é desejar a felicidade sem se tornar escravo dela. Então, esse é uma, né? É lógico que é uma explicação aqui, né? Tentando tornar acessível as ideias de Platão, mas eu achei muito interessante a frase que o Judemir trouxe no seu texto, né, concluindo aí essa parte do texto, né, ser feliz é desejar a felicidade sem se tornar escravo dela. Você deseja o bem, lembrando que a felicidade é você desejar o bem, desejar as coisas certas e não ficar obcecado por isso. Só de você desejar as coisas certas e ter força, motivação para buscar tornar essas coisas realidade, isso já é o caminho da felicidade em Platão. Beleza, pessoal? Então, olha, eu quero passar para vocês um para casa também, tá bom? Para casa, ele vai estar na página 40. E na página 40 você tem a questão 9 e a questão 10. Eu vou pedir que vocês façam essas duas questões, são questões abertas, né? A questão 9 vai precisar que você leia a página 39 e o comecinho da página 40 também. Então, você, em casa com o tempo, vai ler, né, a ideia do mito da linha dividida, em Platão, vai responder a questão 9, a questão 10 você já tem condição já de responder pelos estudos que a gente já tem feito. E aí, quando a gente tiver na nossa próxima semana, eu vou corrigir essas duas questões e vou introduzir esse item aqui, 4.2, da matéria sobre Platão. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a gravação. E aí eu vou ficar com vocês mais 1 ou 2 minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida.